Hola, soy João Calvino Santos Neto y voy a hablar un poco sobre la gastritis causada por la infección de Helicobacter pylori. La gastritis se entiende que sea cualquier inflamación de la mucosa gástrica y esta puede ser aguda o crónica. La gastritis crónica es una inflamación de la mucosa gástrica de larga duración y puede estar asociada a infección por Helicobacter pylori o ser de tipo autoinmune. Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, bastante resistente al medio ácido del estómago y la infección causada por la Helicobacter pylori provoca inflamación mediante respuesta inmunitaria innata y sistémica. Esta infección se da sobre todo en el antro y esta a su vez puede ser extremadamente peligrosa con el paso de los años, pues puede desembocar en atrofia de la mucosa, pudiendo provocar acloridria y déficit de factor intrínseco, dando lugar a una anemia perniciosa. La infección por Helicobacter pylori es la causa más común de inflamación del estómago, la gastritis, úlceras pépticas, úlcera gastroduodenal y ciertos tipos de cáncer de estómago. Sin embargo, la infección no causa problemas para la mayoría de las personas. Los síntomas de la infección por la Helicobacter pylori consisten en indigestión y dolor o malestar en la mitad superior del abdomen. Los médicos suelen basar el diagnóstico en los resultados de una prueba de aliento y en la exploración del estómago utilizando endoscopia digestiva alta. El tratamiento consiste en la administración de antibióticos y inhibidores de la bomba de protones. La Helicobacter pylori se puede encontrar en las heces, la saliva y la placa dental. Las infecciones por la Helicobacter pylori se pueden transmitir de persona a persona, especialmente si las personas infectadas no se lavan las manos minuciosamente después de cada deposición. La bacteria puede desencadenar úlceras de la siguiente manera. La Helicobacter pylori ingresa en la pared mucosa del estómago y se adhiere al revestimiento del estómago. Causa que se produzca más ácido estomacal. Este daña el revestimiento del estómago, causando úlceras en algunas personas. Olá, meu nome é Crislane e hoje eu vou falar sobre la gastritis por Helicobacter pylori. Bueno, en la mayoría de los casos, los procesos ulcerosos, ellos tienen una clínica que es particular. Los pacientes, ellos pueden presentar dispepsia, ardor, dolor epigástrico, pero siempre va acompañado de la complicación más frecuente, que es la hemorragia digestiva. En la úlcera duodenal, ela é a mais frequente, ela se caracteriza por se apresentar em um número maior em los varones que em las mujeres, né? E se observa entre los 35 e los 55 anos. Elas podem ter um fator nervoso que se dá em pessoas que são depressivas, ansiosas, que são competitivas, pero também não pode deixar de ressaltar os transtornos endócrinos. Os síntomas de la úlcera duodenal
Son dolor en el epigástrico, acompañado de ardor ou acidez. Esse tipo de dolor, ele tem uma característica que ele suele aparecer-se por la madrugada e ele se acalma com soluções alcalinas ou com a ingesta de alimentos. A úlcera gástrica ela é menos frequente que a úlcera duodenal e ela se dá com mais frequência em los varones que em las mujeres, entre os 35 e os 64 anos. Os sintomas são dolor em el epigástrico, que tem uma periodicidade e horário, que é o chamado dolor a 4 tempos. Esse tipo de dolor aparece depois da ingesta de alimentos e suele ceder espontaneamente antes de uma nova ingestão de comida, de alimentos. A hemorragia digestiva alta, ela se pode apresentar com hematemeses, com hematoquesia, melena, hipotensão arterial e sangue oculta em el material fecal. O câncer gástrico, ele temprano, ele é assintomático, pero quando ele já está em um estado mais avançado, vai predominar muito a perda de peso e o dolor abdominal. Pode ir acompanhada de vômitos, uma saciedade temprana e anemia por eventuais sangrados. Buenas, soy Neuma, estudiante de la carrera de Medicina de la UNITEP. Voy a continuar hablando sobre la fisiopatología del H. pylori relacionada a danos oxidativos. La alteração histológica mais evidente em la mucosa gástrica induzida por la presença de H. pylori é a resposta inflamatória, cuja atividade depende da capacidade de resposta dos hospedeiros da atividade bacteriana em los processos inflamatórios. Diferentes fagocitos, tal como neutrófilos, macrófagos e eosinófilos, generam radicais livres em resposta a mediadores pró-inflamatórios e produto da parede celular bacteriana. Os radicais livres de oxigênio generados em esse processo reaccionam com o DNA e podem convertir-se pró-carcinógenos em cancerígenos. A resposta inicial do hospedeiro à infecção por H. pylori em adulto é caracterizada por intensa infiltragem de neutrófilos associada a períodos de alclodria, cuja infecção neutrófica é persistente pero ineficaz na eliminação de H. pylori. As células mononucleares e os neutrófilos, na resposta à infecção por H. pylori, liberam radicais livres de oxígeno que, juntamente com a redução no nível de oxidante, levam ao estresse com lesão oxidativa, que é importante na modificação estrutural do DNA e também em desequilíbrio do sistema de tradução de sinais das células epigástricas epiteliais consideradas carcinogênicas. Fisiopatologia da gastrite por H. pylori. Segundo Ladeira et al. 2, a gastrite induzida por H. pylori é caracterizada por infiltrado inflamatório constituído por neutrófilos, linfócitos, plasmócitos e macrófagos. A intensidade da inflamação correlaciona com a severidade dos danos induzidos à mucosa e ao ADN. A infecção por H. pylori induz a inflamação por vários mecanismos, entre eles é o contato direto com as células epiteliais e a estimulação e liberação de citocinas. Os pacientes infectados por H. pylori apresentam altos níveis de expressão e produção de interleucina 1 beta, é um tipo de citocina para estimular o sistema imunitário. Interleucina 6, um tipo de citocina com multifunções, promove a diferenciação e maduração dos linfocitos. Interleucina 8 é uma quimioxina pró-inflamatória, é capaz de induzir a acumulação de neutrófilos ao longo da parede vascular. E a TNF-alfa, uma potente citocina pleiotrópica com múltiplas funções celulares, atua de forma autoclina, paraclina e ou sistêmica. É uma citocina pró-inflamatória. Eu me chamo Bruna Alice. Vou falar para ustedes sobre a gastrite causada por H. pylori e seu respectivo tratamento, de acordo com minha revisão bibliográfica. MINSI, em 2011, habla sobre os vários esquemas de tratamento para as bactérias H. pylori.
sendo mais utilizado o esquema triple, que inclui IBP, que são inibidores da bomba de prótons, mais claritromicina, 500 mg, mais amoxicilina, de 1000 mg, todos 2 vezes ao dia por 7 dias. As taxas de erradicação são aproximadamente de 80%. Quando seja necessário, a amoxicilina se pode reemplazar por tetraciclina. A combinação do regime triple com azitromicina não aumenta a eficácia do tratamento, pero diminui os efeitos secundários. Tendo em vista as diversas opções de tratamento, se recomenda a recomendação dos esquemas com início do tratamento do regime triple, e se não há erradicação, se indica o esquema quádruple. Se este falho, está indicado o regime de levofloxacina. Os probióticos poderiam estar indicados caso haja o fracasso do regime terapêutico anti-Helicobacter. A indicação de outro regime terapêutico é indicado para após o estudo de cada caso individual, para ver se há a bactéria, se tem a erradicação. A indicação de outro tratamento deve ser feito uma prova de 30 dias depois que seja realizado o tratamento, para saber se há ainda presença da bactéria em o organismo. Outro autor que habla sobre o tratamento da H. pylori foi Regino William et al. Em 2009, que disse que desde o descobrimento da Helicobacter pylori, sua erradicação ha constituído dos mais importantes eventos da gastroenterologia, por sua resistência primária e os diferentes antibióticos que empiricamente utilizam mesmo com esta resistência, pois não há rotinas de provas para comprovar a erradicação em las práticas diárias, compromete a eficácia destes procedimentos. Então, é necessário entender se há esta persistência ou até mesmo para que outra terapia seja escolhida de maneira mais racional. Não saber dessas informações é um inconveniente que nos permite impossibilitar o impacto da resistência, dando um fracasso terapêutico. A eficácia que tinha o tríplice tratamento perdeu sua eficácia, e os sítios que se aplicam são de diferentes maneiras eficazes, pois a resistência da claritromicina e metronidazol, os esquemas com a claritromicina e levofloxacina há demonstrado uma certa eficácia, pero é necessário que cada região adopte seus próprios esquemas de tratamento, fundamentado na susceptibilidade e em relação à farmacogênia. Os dois autores falam sobre os possíveis tratamentos, com enfoques em questões importantes. Em relação à H. pylori, Mince habla sobre o esquema triple como o mais importante deles, pero cita o esquema quádruple, quando não há erradicação com o triple, citando lá levofloxacina, quando não há uma eficácia. O outro autor também ressalta a importância desse tipo de gastrite desde seu desenvolvimento, ressaltando o conhecimento da resistência primária para que seja eficaz o tratamento, e reafirma junto com Mince os esquemas de levofloxacina em sua eficácia quando não há a erradicação com o primeiro tratamento, e ressalta a importância
sobre sus esquemas de acordo com regiões, fundamentados em provas de susceptibilidades e estudos farmacogênicos, de acordo com a resistência que a população ha apresentado ao decorrer dos tempos. Então, estes são dos autores que falam sobre o tratamento e